estamos servindo ao nosso Deus por meio da nossa vida, por meio dos louvores, dedicando a nossa vida a Deus. Eu peço que você tome o seu lugar e estamos enfrentando mais uma noite com muito calor, mas o Senhor é o dono de todas as coisas. O tempo foi Ele quem fez, Ele fez o frio, fez o calor, então toda a honra, toda a glória sempre a Ele. É importante também pegar, se hidratar, tomar bastante água, para que isso também nos dê disposição. Eu peço a gentileza dos irmãos também de colocarem os seus celulares no modo de vibra, se possível, se for possível, desligá-lo, para que não haja nenhuma interferência do seu aparelho no momento da nossa mensagem ou de qualquer momento que venha acontecer. Feche seus olhos. Agradeça a Deus, irmão, pelo fato de você estar aqui mais uma vez. A palavra do Senhor diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dEle, aqui Ele faz presente. E Ele está aqui nessa noite. Amém. A Ele honra, glória, poder e majestade para todos sempre. Ele é o Senhor Jesus. Ele é o Rei dos Reis. Feche seus olhos. Oremos. Glorioso Pai, Deus bendito, Deus de amor, obrigado, Deus, pela tua misericórdia na nossa vida. Ela se renova no dia de hoje. A razão pela qual estamos aqui, ó Deus, prontos a te servir, prontos a oferecer o melhor que nós temos para ti, ó Deus. Obrigado, Pai querido, pela vida de cada irmão aqui presente, cada família representada, Senhor. Aqueles, ó Pai, que pelo motivo de força maior, talvez a sua saúde, a sua condição física não pôde estar aqui, da mesma maneira o Senhor o visite, o abençoe, que ele sinta, meus amados, a tua presença onde quer que ele estiver, Pai. E que seu coração esteja no altar do Senhor, Pai, te servindo, te buscando também. E usa-nos, ó Pai, aqui que nós estamos, todos os momentos, toda a nossa vida, todo o nosso clamor esteja diante também do Senhor. Obrigado pelos irmãos, obrigado, Deus amado, pelos visitantes, tudo que vai acontecer. Obrigado também pela mensagem, o alimento desta noite, que ela venha, esse alimento venha, ó Deus, nos suprir, encher-nos, ó Pai, de sabedoria e de vontade, de louvor ao teu nome, Pai. Obrigado, Jesus, muito obrigado por tudo. Dá-nos a tua graça, sustenta-nos, porque nós pedimos, Pai, tudo isso no nome santo e maravilhoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Glórias ao teu nome. Amém. Vamos louvar a Deus com a equipe de louvor. Graças a paz, igreja. Amém. Esse lugar é um lugar onde prega a palavra do Senhor. Esse lugar onde você pode cultuar e exaltar o nome do Senhor. Esse lugar você pode aprender do Senhor. Esse lugar você pode entender cada dia mais que o Senhor está sempre com você. Esse é o lugar onde você pode adorar o Senhor em louvor e adoração. Este lugar é o lugar do Senhor. Cantemos com alegria, cantemos com amor. Solte sua voz para louvar a Deus. Você mudou a música? Ela mudou o louvor. Então cante com alegria, tá? Ouve-se o júbilo de
todos os povos, os reis que louvaram o Senhor. Desce brados de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se todos os povos que o novo rei surgiu. Os velhos reconhecem que sua testa reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, permaneceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Mais forte, cante com alegria. Conhecemos o Deus de todos os povos, os reis que louvaram o Senhor. Conheci o grande dia de vitória, o dia do Senhor chegou. Conheci todos os povos e um novo rei surgiu. E velhos reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Ouve-se os jubilos de todos os povos, os reis que louvaram o Senhor. Ouve-se o grande dia de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se todos os povos e um novo rei surgiu. E velhos reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. E os povos virão, assim atendeu sua lei, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Os povos virão, assim atendeu sua lei, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá. Amém? Vamos fazer agora o nosso momento de dízimos e oferta. Tem algum visitante nessa noite? Não temos, né? Então vamos fazer o nosso momento de dízimos e oferta com o hino 62.
Abençoa, meu Pai amado, os dízimos e ofertas que foram na tua casa aqui depositados, Senhor. Abençoa as mãos, ó Deus, que trouxeram, ó Pai amado, muito daquilo, Deus, que o Senhor dá, um pouco daquilo que o Senhor dá, Pai, que é muito. Ó Deus Santo, que o Senhor continue abençoando, Pai Santo. Esses irmãos, essas irmãs, meu Pai amado, que doam, ó Deus, de coração, que doam, Deus, com amor, porque eles entendem, ó Pai, o compromisso que é com o teu reino. Eles entendem, ó Pai, que o teu reino precisa, Deus, cada dia mais crescer. E que nós possamos fazer isso também, ó Pai, através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Que o Senhor abençoe aqueles irmãos que não puderam fazer nesta noite. Cuida, Deus amado, trata-nos, ó Pai, conforme o teu querer e a tua vontade. Ó Deus, que o Senhor também receba os nossos louvores. Receba os nossos agradecimentos, Pai, através da música. Que o Senhor, ó Deus, continue, Pai, cuidando de cada um de nós. Essas bênçãos nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, eu vejo que não há nenhum visitante, mas de qualquer forma todos sejam bem-vindos na casa do nosso Deus. Sejam bem-vindos. Tem alguns avisos para dar. Eu gostaria de chamar o irmão Sérgio, o Patrick e a querida Kevin para falar no dia 20. Então, o Sérgio e o Fernando, cadê o Fernando e o Sérgio? Estão ali. O Fernando está ali, o irmão Sérgio está ali. Então, cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom, hoje eu e o irmão Sérgio estamos aqui representando a fala do próximo culto de jovens que vai ter na nossa igreja, dia 20 de janeiro. E a gente fala culto de jovens, mas como o Pedro já ressaltou aqui, é para toda a igreja, não é verdade? Então contamos com a presença de vocês. Esse culto dos jovens, ele vai ser uma coisa assim que os irmãos vão se surpreender, porque é um louvor expositivo, né? Os irmãos prepararam louvores, selecionaram esses louvores, e através desses louvores vai ter uma pequena reflexão falando sobre esses louvores. Então os irmãos vão se edificar muito nesse dia. Então se preparem, estejam preparados, fazem os seus arranjos para estarem aqui nesse dia. Vai ser uma bênção. Irmãos, boa noite. Graças a Deus, né? Falar depois que fala tão bem assim, já está tudo explicado praticamente, né? Mas assim, irmãos, vamos focar nessa data, né? 20 de janeiro, às 18h30, vai ser um dia de sábado, né? E como o irmão Fernando acabou de falar, assim, a presença vai ser fundamental de toda a igreja, porque a gente vai receber visitantes. E foi montado todo um planejamento super bacana, como eu nunca vi antes. Eu fui convidado, né, com outros irmãos da igreja. Então eu vi um planejamento excelente para aqueles que tiveram a ideia e iniciaram, né? Então vai ser isso aí. Nosso vai ser o projeto ME, louvor expositivo. Vai ser feito, na sua maioria, pelos jovens, mas assim, não é exclusivo dos jovens. E como o irmão colocou, para isso ficar bem claro, é a igreja como um todo. A igreja como um todo, reunida, ela faz grandes coisas. Cada um faz um pouquinho, todos fazem muito juntos. Basicamente é isso, tá bom, irmãos? Obrigado. E também vai ser convidadas algumas igrejas a estarem aqui também conosco. E também muitos visitantes, né? Muitas pessoas que vão estar se chegando agora. Então é necessário que a gente esteja em oração, se prepare para receber essas pessoas e também, né, para evangelizar aqueles que estão vindo aqui nesse dia, né, especial. Amém, irmãos? Amém. Obrigado, queridos. É claro que este é um trabalho dirigido pela juventude da nossa igreja, porém, carece de orações. A igreja precisa orar, a igreja precisa apoiar em oração, no trabalho e também na presença. Não é muito desconfortante
o pastor estar na igreja, receber os visitantes e não ter os membros da própria igreja. Tá? Então também apelo para que os irmãos estejam aqui neste dia para louvarmos a Deus todos de uma única vez. Tá bom? Então conto também com as suas orações. Irmãos, a nossa campanha de missões nacionais já encerrou. Os irmãos trouxeram os seus coprinhos. Tem ainda alguém para trazer? Se ainda tiver alguém, tá? Entrega diretamente ao irmão Sérgio para que ele tome as devidas providências. Tá bom? Os coprinhos. Informo que a partir do dia 26, agora de dezembro até o dia 9 de janeiro, eu estarei pegando 15 dias de férias aqui da igreja, tá? Mas o andamento do culto será o mesmo, todos estarão aqui sempre bem assistidos pela igreja. Tá? O irmão Fernando vai estar aí no dia 21 trazendo a mensagem, eu estarei no dia 24 também trazendo a mensagem, tá? E os irmãos estejam orando, né, para que esses dias de descanso de fato sejam de descanso, né, que eu possa retornar, revigorar, esperando pela graça do nosso Deus, chegamos até aqui. Graças a Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu sei que também para os irmãos é cansativo, trabalho, igreja, família, as nossas responsabilidades. Mas que tudo isso seja para a glória e honra do nome do nosso Deus. Amém? Amém. Amém. Irmãos, irmã Cíntia, vai ter um momento funcionário? Hoje não, né? Ô pastor, Oi, só dar um pequeno aviso, né? Porque quando nós fizemos a contagem, né, do número dos irmãos da IBD para comprar a revista, né? A gente viu um aumento do número de irmãos, né? Nós tivemos que pedir mais revista, graças a Deus. Então é sinal que está se achegando cada vez mais pessoas à nossa igreja, né? Eu lembrei até daquele texto onde os apóstolos ali perseveravam, né? Todos na doutrina dos apóstolos, e Deus ia acrescentando a cada dia aqueles que iam sendo salvos. E a gente vê chegando cada vez mais irmãos na nossa igreja. A gente vê, né, o Senhor então se alegrando de tudo que aqui tem sido feito, né, pastor? Que os irmãos continuem orando, né? É importante essa fala do irmão Fernando, porque a igreja precisa também acolher, né, os visitantes que chegam aqui na igreja. A recepção, graças a Deus, tem sido muito bem feita, não é? E o visitante, ele vem e fica quando ele é bem recepcionado, quando ele é visto na igreja, né? É muito ruim quando alguém chega em um ambiente e todo mundo passa por ele e não pergunta nem o que ele veio fazer na igreja, não é? Então é importante a boa recepção, né, o calor humano, um sorriso sincero, um aperto de mão, né, perguntar e atender a pessoa pelo nome. Isso é muito importante. E isso faz com que voltemos, né, nos lugares. Certo? Então continue orando, igreja, para que o Senhor continue mandando mais, né, para que tenhamos aí a alegria de doutrinar as pessoas, de ter a comunhão com as pessoas, não é? E a nossa igreja servindo a Deus. E preservar, porque o cenário eclesiástico, meu irmão, o cenário da igreja, em algumas igrejas, infelizmente, está muito ruim. Infelizmente, algumas igrejas, somente às vezes a família do dirigente, a família do pastor, nós podemos ter aí a alegria de ver irmãos servindo a igreja, servindo ao Senhor, se colocando à disposição do Senhor. Irmãos foram batizados e outros estão se preparando para ser batizados, né, pastor? A igreja está crescendo, graças a Deus. O batismo é um sinal de uma igreja que está crescendo, né? E isso é muito importante. E o pastor, ele é simplesmente um instrumento nas mãos do Senhor, nas mãos do Senhor, para que a igreja ela seja forte, ela cresça,
né? Mas cada um de nós orando um pelos outros, lembrando em vossas orações uns dos outros. É isso que Paulo fala. O apóstolo Paulo também pede oração por si mesmo, para que lhe seja dada a ousadia de falar a palavra, né? Pregar a palavra, né? Muito bem, graças a Deus por isso. Esse também não deixa de ser um momento missionário, né? Falar de igreja, falar de pessoas que estão chegando à igreja. Mas eu também tenho informação do campo missionário e hoje eu vou falar sobre um país do leste europeu chamado Iêmen. Iêmen é um nome meio estranho, mas ele existe. Tá? A sua população não é muito grande, a sua população é de 31 milhões e 100 mil pessoas, né? Não é tão grande assim. Os dados que eu tenho aqui sobre cristãos, ali é um número de alguns milhares, tá? Essa é a informação que eu tenho para passar aos irmãos. A sua religião predominante é o islamismo, é uma religião que predomina muito ali. O seu governo, ele é um governo em transição, ou seja, pelo menos até agora, o líder ainda é o Rashad Mohamed Al-Ali. É o nome desse homem que está ali à frente desse país, né, do Iêmen. E o nível de perseguição é um nível extremo. E toda vez, meus irmãos, abrindo um parênteses aqui, quando eu trago essas informações aos irmãos e vejo o nível de perseguição, e quando diz que é extremo, eu louvo a Deus pelo país que eu moro. Eu louvo a Deus pelo nosso Brasil. Todas as dificuldades que nós temos, seja na saúde, educação, moradia, na segurança, no governo, de uma forma geral, mas nós podemos servir a Deus com liberdade. Com liberdade, querido. E eu fico pensando o quanto esses irmãos que estão nesse país de uma perseguição extrema, a vontade que eles têm de se reunir numa igreja, não podem. Eles não podem. São completamente impedidos de se reunirem para louvar a Deus. Mas eles não deixam de louvar a Deus. Mesmo que sejam escondidos, mesmo que seja de uma forma anônima, mas eles estão louvando a Deus. Eles estão louvando a Deus. E como é então a perseguição aos cristãos no país do Iêmen? É extremamente perigoso ser cristão no Iêmen, devido às rígidas leis islâmicas do país e à presença de grupos militantes islâmicos. Aí eu fiz até um destaque aqui, dizendo assim: a população é esmagadoramente muçulmana e é ilegal se converter do islamismo para o cristianismo. É ilegal. Não pode. Se você se converte no islamismo, você é um desertor deste país. Olha que coisa. Que perigo. Que situação. Que extremismo. O Iêmen é fortemente tribal. E leis tribais proíbem membros da tribo de partir, ou seja, de desertar. E iemenitas que se convertem ao cristianismo correm grande risco de vida. Eles podem perder a vida por ter o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Em contrapartida, em um país ou em alguns países em que o cristianismo ele é permitido, por pouco, aqueles que se diz cristãos deixam o caminho, deixam a palavra
deixa sua vida cristã, abandona Deus. Muito pouco. Bem pouco. E aqui não. Aqui no Iêmen, os cristãos ali são de fato convertidos e precisam tomar conta da sua vida, porque eles correm risco de perder a vida, porque é uma lei ali, não pode deixar de ser islâmico. Correm risco de serem não apenas isolados ou expulsos pela família, clã e tribo, mas também mortos. Ou seja, a família que tem conhecimento de um membro do seu meio que entregou a vida a Cristo, ele é expulso. Ele quebrou aquele clã, ele quebrou aquela família, ele quebrou os laços com aquela família. E os pedidos então de oração são pelo menos 13, eu vou citá-los agora. Interceder pelos cristãos secretos que ainda escolhem seguir a Cristo, apesar dos perigos iminentes. Ou seja, a qualquer momento, eles podem sofrer algum ataque, alguma represália. Ore para que a ajuda humanitária chegue a todas as pessoas em necessidade, incluindo os que estão à margem da sociedade, ou seja, vivem abaixo da linha da miséria. Que situação, irmãos? E pelo que nós entendemos aqui, a ajuda humanitária é muito difícil de chegar. Clame para que Deus mude a atmosfera de controle e desconfiança, para que todos os iemitas vivam em segurança e com cobertura e abertura, aliás, à liberdade. Eles vivem debaixo de uma perseguição extrema, de um país onde a ditadura é extrema. E tipos então de perseguição: opressão do clã, opressão islâmica, paranoia ditatorial. O líder que ali está, ele tem essa paranoia, esse poder exacerbado, esse desejo de querer manipular, de querer mandar na vida das pessoas. Corrupção e crime organizado também é um tipo de perseguição. E as fontes? De onde vêm essas perseguições? Líderes de grupos étnicos, líderes religiosos não cristãos, parentes, os próprios parentes perseguem os seus, cidadãos e quadrilhas formadas, grupos religiosos violentos, são fontes de perseguição, grupos familiares e, por último, oficiais do governo. Eles podem entrar numa casa onde eles souberem que tem reunião de cristãos ali louvando a Deus, eles podem entrar, eles podem prender, eles podem arrastar as pessoas das prisões e matar as pessoas. Isso me remete muito ao que acontecia com Saulo. Antes de conhecer a Cristo, ele recebia dos oficiais, das autoridades, cartas assinadas por essas autoridades para entrar nas casas, para entrar nas igrejas, nas sinagogas e arrastar os cristãos às prisões e também à morte. Mas graças a Deus, irmãos, que Jesus apareceu ao pequeno Saulo e transformou aquele homem num grande homem de Deus. E aqui não pode ser diferente também. Nós devemos orar pedindo para que Deus converta esses corações a Ele, para que tire essa fenda que atrapalha eles entenderem que Cristo é a única solução. Oremos pelos nossos irmãos, oremos também pelo país tão pequeno, mas com uma perseguição tão grande que é o Iêmen. Eu peço a gentileza dos irmãos que colocarem em pé, e nós vamos orar, e peço também que os irmãos orem em casa. Lembre-se desse país, desses irmãos que estão ali necessitados da graça. Talvez agora, neste momento, eles estão ali escondidos, mas estão louvando a Deus. Oremos. Glorioso Deus, Pai, todas as nações, ó Pai, pertencem a Ti, Senhor.
Nenhum homem na face da terra tem o direito, Deus, de mandar, de oprimir, de ditar o que o vai fazer. Que o Senhor tenha misericórdia, Deus, desses irmãos que estão morando ali no Iêmen, irmãos que são nativos daquele país, que entregaram e conheceram o Senhor Jesus como sua única solução de sua vida e sofrem, ó Deus, perseguição, sofrem, ó Deus, retaliações, sofrem, ó Deus amado, perigo de vida. Ó Jesus querido, também nós clamamos por aqueles missionários que estão ali trabalhando naquele país, ó Pai, que não podem ser identificados, ó Deus, porque eles também vão sofrer o perigo de vida, ó Pai. Pedimos também, ó Deus, pela liderança daquele país, ó Deus, pois a tua palavra diz que o coração do líder, o coração do rei está em tuas mãos, ó Pai. E nós cremos também que o coração daquele líder, o Rachad, está nas tuas mãos, ó Deus. Que o Senhor tenha misericórdia na vida dele, ó Pai, que o Senhor abra os olhos do entendimento daquele homem, para que ele entenda que o Senhor é Deus, que o Senhor está acima dele, ó Pai, que o Senhor está acima de todo e qualquer poder, ó Pai. Ó Deus querido, chegará um dia que nós teremos a alegria de ouvir que o Iêmen é um país liberto das garras do ditador, que o Iêmen é um país, ó Deus amado, livre para o cristianismo, ó Deus. Nós cremos nisso, ó Pai, que o Senhor é Deus e nós cremos no teu poder, ó Pai. Obrigado, Jesus querido, louvado seja o santo nome. Nós rogamos e pedimos a tua graça, e nós pedimos, ó Deus, incessantemente, o nosso coração ardente pelo país chamado Iêmen. Que assim seja, Deus. A nossa oração ouvida, o nosso clamor ouvido, em nome santo e maravilhoso de Jesus. Amém, amém e amém. Aproveitando, continue em pé, vamos louvar a Deus.
Interessante, eu não combinei nada com o sereno, o louvor, o título, nada. E o que eu vou falar é exatamente sobre o lugar santo. E para isso, mesmo assentados, eu não vou pedir que os irmãos levantem, senão vai ficar cansado que nem eu e suando que nem eu. Abra sua Bíblia, querido. No livro de Êxodo. Aí no começo da Bíblia, é fácil de achar esse texto. Livro de Êxodo, capítulo 3. Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. Êxodo, capítulo 3, de 1 a 10. Deus vai nos dirigir na sua palavra
Deus vai falar ao nosso coração através da palavra dele. Êxodo capítulo 3, de 1 a 10. Eu vou ler, os irmãos acompanhem, por favor. Amém? Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Verso 9: pois o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Amém? Vamos orar. Glorioso Deus e Pai, o momento mais importante desse culto é agora, Pai, onde a Tua palavra será ministrada, onde todo o Teu povo se põe em silêncio, com atenção, reverência ao Teu nome, para ouvir a Tua palavra, Pai. E eu, como ministro da Tua palavra, estou aqui e peço, Senhor, tenha misericórdia de mim, para que eu não venha falar, ó Deus amado, nada que fuja da verdade da Tua palavra, Senhor. Obrigado, Deus. Fala o coração do Teu povo, e ele sai daqui cheio da graça e da misericórdia de Ti, Senhor. Pois é no nome santo e maravilhoso do Teu único Filho, Senhor Jesus Cristo, que oramos agradecidos. Amém. Amém. O nosso Deus é santo. Não há Deus santo, não há Deus maior, não há Deus que se iguale ao nosso Deus. Ele é único, Ele é santo. Santo, santo, santo é o nosso Deus. Meus irmãos certamente conhecem essa história. Dentre tantas outras histórias, relatos da palavra de Deus, esta os irmãos conhecem. Esta é lida para as crianças, mostrando a história, a historinha de Moisés, falando sobre o arbusto que pegava fogo, mas não se consumia. É uma história conhecida. E Moisés foi o mediador, meus irmãos, da aliança que Deus fez com o seu povo.
Moisés ele tem uma importância muito grande para a história de Israel. Os irmãos sabem da história de Moisés. O nascimento dele, como foi o resgate dele, como que foi a fuga planejada de sua mãe para proteger e preservar a vida do pequeno Moisés por conta do faraó desvairado, querendo matar todo o primogênito homem. Interessante que essa história se repete depois de algum tempo na pessoa do nosso glorioso Salvador Jesus Cristo. O comandante daquele país queria também matar os seguidores de Jesus. Queria matar os primogênitos do sexo masculino, porque ele não queria perder espaço. Mas voltando aqui para Moisés, Deus tinha um plano na vida dele. A sua mãe, a sua verdadeira mãe, ali dada a ordem de Faraó às parteiras de que era para matar todos os recém-nascidos do sexo masculino, desobedeceu. Não deram atenção à voz desse tirano, doido, maluco. A sua mãe pegou um cesto e esse cesto foi batizado como o cesto de Moisés. Se você vai a alguma loja de vinho, que é o material que faz esse tipo de artigo, é só perguntar pelo cesto de Moisés que a pessoa vai te oferecer ali um cesto. E ali então a mãe de Moisés pega ele, o bebezinho, coloca dentro daquele cesto e ela usa a favor a correnteza do rio. E aquele bebezinho é transportado dentro daquele cesto. E pela providência divina, a filha, olha só que coisa, a filha de quem está se banhando ali? Do próprio Faraó. Que coisa, não? Como que Deus faz a história, né? Como que Deus ele trabalha de uma maneira assim que a gente fica abismado. De certa forma, Moisés, aquele que estava na mira da morte do decreto de um rei desvairado, se tornou neto dele. Porque a filha dele adotou Moisés. Tirou ele do rio, ela se banhando ali junto com as suas criadas, viu aquele cesto passando, recolheu aquele cesto e quando abriu, a surpresa, um bebê ali dentro, uma criança aí. Mas não para por aí. Moisés retorna para sua mãe. Bom, quem foi que amamentou Moisés? A própria mãe dele. Muito bem. Moisés foi criado pela filha de Faraó. Recebeu toda a educação religiosa daquele país, do Egito. Lembrando que Faraó era hebreu. Recebeu toda a educação, foi formado, estudou, aprendeu, se graduou, conviveu, depois também ali com outro filho de Faraó, que é o Manassés. Interessante isso. Como que Deus faz a história? Como que Deus trabalha na história de cada um de nós?
Muito bem, meus irmãos, ele recebeu as melhores instruções para o seu desenvolvimento intelectual e religioso. E a fé deste homem também foi relatada lá em Hebreus, capítulo 11, a partir do verso 23 a 29, e eu gostaria que os irmãos marcassem aí, Êxodo, e fosse comigo lá em Hebreus, capítulo 11, a galeria da fé, conhecido como a galeria da fé. Hebreus, capítulo 11, a partir do verso 23 ao 29, diz assim: pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, eu estou em Hebreus capítulo 11, a partir do verso 23. Todos encontraram? Bem? Continuando, verso 24. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus e usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Verso 27. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos de Israel. Pela fé atravessaram o mar vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados a todos. Este é um pequeno relato deste homem chamado Moisés. Ele compõe a galeria ilustre dos homens de fé, pela fé. Ele deixou o país chamado Egito, ele abriu mão das riquezas, do conforto, do prestígio, dos linhos finos, porque ele se vestia bem, mas ele quis estar com o povo de Deus. Tanto é, os irmãos sabem muito bem, que Moisés ele tem um assassinato dos seus homens. Ele matou um egípcio, quando viu aquele egípcio maltratando um hebreu. Lembrando que o povo hebreu era o povo escravo. Moisés matou. Ele fugiu dali. Quando ele foge, ele vai para as terras de Jetro. E ali Jetro depois tornou-se seu sogro. E quando Moisés foge do Egito, já está com 40 anos. 40 anos. E ele chega então ali às terras do seu futuro sogro, com 40 anos, e trabalha ali. E por fim, quando Deus chama ele, lembrando do texto disso que nós acabamos de ler aqui em Êxodo, que ele foi fazer o que com as ovelhas? Foi andar. Ele foi levar as ovelhas, ele foi pastorear as ovelhas do seu sogro. E ele foi para o deserto. Foi pastorear as ovelhas no deserto. E uma das personagens mais importantes, meus irmãos, como eu falei no Antigo Testamento, foi por meio dele, foi por meio de Moisés, que Deus tirou o seu povo da escravidão.
Ele foi uma espécie de libertador, o antítipo de Cristo para o povo hebreu. Mas a tarefa de Moisés não foi fácil, não. Depois, em casa, com mais tempo, com o desejo de querer aprender mais, os irmãos deem sequência a essa leitura de Moisés, do livro de Êxodo. E os irmãos vão ver que maravilha, que beleza é o livro de Êxodo. A migração de um povo escravo para a sua liberdade. E Moisés à frente. O líder, Moisés. E faz lembrar aqui, queridos, que quando Moisés é chamado por Deus para libertar o seu povo, ele já se encontrava com uma idade de 80 anos. 80 anos. Agora eu quero só abrir um parênteses aqui, a caráter de informação. Quando Deus te chamar, você pode vir desde criança até com a mais elevada idade. Deus pode te usar a qualquer momento da sua vida. A qualquer idade Deus pode te usar. Deus não despreza qualquer faixa etária. Ele pode te usar a qualquer momento. A qualquer momento. Desde quando ainda Moisés era um tempo bebezinho, Deus já começou a usar a vida daquele homem. Deus já preservou a vida daquele homem. E a mesma coisa Deus faz com você hoje. Deus te preservou. E Deus te usa e vai te usar muito para a honra e glória do nome dele. Mas você precisa se colocar à disposição. Você precisa dizer: eis-me aqui. Usa-me. Usa-me. Foi ele um legislador do povo hebreu. Foi ele que recebeu as tábuas pela primeira vez da lei. Foi ele também que recebeu pela segunda vez os escritos da lei de Deus. Ele é o legislador. Ele julgava as leis. O povo, Deus usou ele. Ele é também o autor dos primeiros 5 livros da Bíblia. É ele. Deus usou muito a vida de Moisés. E olha que Moisés, ele foi um homem chamado por Deus. Portanto, eu quero chamar a sua atenção para alguns pontos dessa mensagem. Eu pretendo ser bem breve. Por que então Deus mandou Moisés tirar as sandálias de seus pés? Qual o significado disso? Por que será que Deus pediu para que Moisés tirasse as sandálias de seus pés? Será que porque estava muito calor naquele dia? Não, é muito mais do que isso. Muito mais. Excede qualquer pressuposto que a gente vem imaginar. Deus, ele é santo, nós sabemos disso. E ele exige que qualquer pessoa que se aproxima dele tenha reverência, tenha santidade. Porque, como eu falei no início, não é o local que é santo em si, mas é a presença de Deus que faz o local ser santo. Não que sejamos santos em si mesmo, mas é Deus que habita em nós que nos faz sermos santos. É Deus quem trabalha no nosso coração. É Deus quem fala o que nós precisamos fazer.
Nós não somos santos porque nós queremos. Nós somos santos porque o Senhor habita em nós. Porque o Espírito Santo habita em nós, faz morada em nós. Nós precisamos entender isso, quer queira ou não. A santidade não depende de nós. A santidade vem de Deus para a nossa vida. E nós precisamos manter essa santidade. Prosseguindo, a primeira razão para que Moisés tivesse que tirar as suas sandálias está no verso 5. Ainda hoje é um sinal, meus irmãos, de muita reverência entre o povo de Deus, o povo islâmico também, naquela região do Oriente, ao entrar na mesquita, tirar os seus sapatos. Algumas famílias ainda trazem essa reverência até hoje, esse respeito até hoje. E quando você chegar na casa de alguém, hoje você não tira, a menos que o povo da casa exija. Mas, no mínimo, o que nós devemos fazer é limpar os pés. Pelo menos ali na porta de entrada, onde você vai ser recebido, tem ali um tapete, um pano, alguma coisa para você limpar os pés. Isso é uma cultura de respeito, de reverência. O verso 5 diz: Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o local ou o lugar em que você está é terra santa. É terra santa. Poderia, meus irmãos, ser em qualquer outro lugar. Poderia ser em qualquer outro lugar. Onde Deus está é terra santa. Precisamos entender isso. Quando você chegar aqui, cuidado. Porque Deus está aqui. Deus se faz presente. O Senhor Jesus Cristo disse: onde tiver um ou dois reunidos, dois ou três reunidos em meu nome, ali estarei. A razão para Moisés ter que tirar as sandálias é que ele estava no lugar santo. Ele ficou tão maravilhado com o milagre que estava acontecendo, porque convenhamos, querido, é estranho você passar por uma árvore, um arbusto, que seja, até mesmo uma folha de papel, pegando fogo, mas não se consome. O que nós temos? No mínimo que ia acontecer é você parar e ficar abismado olhando aquilo ali. Como que pode isso acontecer? No mínimo. Mas ele sabia, aliás, ele ficou abismado com aquilo, ele não conseguia entender que era o próprio Deus que estava ali. Era o próprio Deus que estava ali. Moisés deve manter, meus irmãos, uma distância segura entre aquele arbusto e ele, para que ele não fosse consumido. Porque a presença de Deus é santa. A santidade de Deus pode nos consumir se nós não estivermos devidamente equipados. Se nós não estivermos devidamente com uma vida diante da presença dele, a presença do Senhor, ela pode nos consumir, porque ele é santo. Ele é santo. E esse fato faz nos lembrar também da cerimônia para entrar no Santo dos Santos, que era exatamente uma área do tabernáculo, porque tinha o pátio, tinha o lugar santo, e após o lugar santo, que era depois do véu, tinha o Santo dos Santos. E nem todos poderiam entrar, aliás, ninguém, a não ser o sacerdote, e o único sacerdote poderia entrar.
no Santo dos Santos, porque é exatamente o lugar onde Deus se revelar, onde Deus se mostrar. E se esse sacerdote não tivesse sua vida santa, não fosse purificado, fizesse todo o ritual de purificação para estar diante do Senhor, ele seria consumido certamente. Tamanha é a santidade de Deus. Ele era separado, onde o povo não poderia entrar. Deus não permitia qualquer pessoa que estivesse com a sua vida desmantelada diante dele. Por conta do quê? Da própria preservação da pessoa. Da própria preservação da pessoa. Portanto, eu e você, meus irmãos, precisamos buscar a santidade. O Senhor aparecia na nuvem sobre o propiciatório e em cima da arca. Quando o sacerdote entrava no Santo dos Santos, ele via a nuvem, uma nuvem de fumaça que cobria aquele propiciatório e em cima da arca. Aquilo ali era a presença de Deus e o sacerdote não podia olhar diretamente para aquela nuvem de fumaça, porque era o próprio Deus que estava ali. Era o próprio Deus. E essa reverência, ela precisava ser mantida. Somente, como eu falei, o sumo sacerdote podia entrar, ou seja, ele podia passar pelo véu, que era um lugar exatamente santo dos santos, e somente uma vez por ano. Não era sempre, não era como ele queria. Esse sacerdote ele deveria ter a sua vida conforme os escritos, conforme aquilo que Deus regia, para poder entrar na presença de Deus. E hoje, como que nós nos apresentamos diante do Senhor? De que forma, meus irmãos, nos apresentamos diante do Senhor? Como? De que jeito? Será que nós ouvimos a voz de Deus? Moisés foi chamado por 2 vezes. Moisés, Moisés, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você pisa é terra santa. A mesma instrução foi dada mais tarde, meus irmãos, a Josué. Josué, capítulo 5, verso 15. Ele também teve que tirar as sandálias para fazer ali a guerra contra o povo de Jericó. Josué e seu exército tiveram reverência, e Deus agiu, porque viu naqueles homens reverência e temor. Reverência e temor. E isso não nos pode faltar. O que nós aprendemos então com Deus? Nós aprendemos que o local onde a sarça ardia em fogo não era santo em si mesmo, não era aquele pedaço de chão que era santo em si, mas era porque a presença do nosso Deus estava ali. Qualquer canto em que o povo de Deus se encontra, aquele lugar se torna santo. Deve haver um respeito. Onde quer que você estiver, onde quer que as plantas dos teus pés pisem, deve se tornar um lugar santo. As pessoas precisam olhar para você e para mim e reconhecer como homem e mulher de Deus. Será que quando você chega a um canto, as pessoas param de falar palavrões? Lhe oferecem bebidas que você não pode tomar? Será que as pessoas reconhecem você como um homem ou uma mulher de Deus?
Porque quando o crente, onde ele está, aquele lugar se torna santo. Precisa ser assim. Tirar as sandálias dos pés, meus irmãos, é sobretudo entender que Deus está no ambiente. Deus está no ambiente. E Ele se faz presente aqui nessa noite. Ele se faz presente aqui nessa noite. Ele está ouvindo o que eu estou pregando. Ele sabe antecipadamente o que vai sair da minha boca. Ele sabe tudo o que está no seu coração. Ele sabe exatamente o que você está pensando agora. Como que Ele está vendo o seu coração. Como que Ele está vendo o seu comportamento. Seja no Monte Horebe significa deserto, ou aqui na Igreja Batista em Jardim do Éden, tire as sandálias de seus pés. Tire as sandálias de seus pés, pois o Deus dos nossos antepassados, de todas as gerações, está aqui. Ele se faz presente. O nosso Deus, Ele é um Deus atemporal. Para Ele não há barreiras, para Ele não há limites, para Ele não há tempo que o interrompa. Ele estava com Moisés e está conosco hoje. Ele viu da maneira como você entrou aqui. Ele vê o que você tem guardado no seu coração. E nós não podemos esquecer que Hebreus também, capítulo 12, fala que Deus é um fogo consumidor. Como que Ele te vê? O que é que Ele vê em seu coração? Tema a Deus para o seu próprio bem. Para o bem dele, para o bem de Moisés, Deus disse: para, não se achegue aqui, tire as sandálias do seu pé, para a segurança dele. Segunda razão, querido, para que Moisés tire as sandálias de seus pés, é que Moisés, ele entendeu que Deus é um Deus sobrenatural. Deus, ele age de forma sobrenatural. Moisés, já com 80 anos, ele tem um encontro sobrenatural com Deus. Ele tem um encontro sobrenatural com aquele mesmo Deus que o livrou da mão do faraó, lá no começo da sua vida. O mesmo Deus que providenciou todas as coisas para que ele fosse preservado. E com 80 anos passados, ele tem um encontro com Deus e Deus também preserva a sua vida. Meus irmãos, desde quando você nasceu até agora, Deus tem preservado a sua vida. Deus tem sido com você. Deus tem te livrado de muitas coisas, porque Ele tem propósito na sua vida. Ele quer te usar ainda muito mais. Mas você precisa tirar a sandália dos seus pés. Deus havia preparado o cenário perfeito. Deus havia preparado o cenário perfeito para ter esse encontro sobrenatural com o seu servo Moisés. Queridos, na introdução da minha mensagem eu disse quais são ali as qualidades, os prerrogativos de Moisés, as qualificações de Moisés. Mas também Moisés, querido, não passava de um ser humano comum, de um homem comum, de um homem que Deus usou, mas era um homem comum. Deus usou ali o cenário perfeito do deserto, o qual ele andava e pastoreava as ovelhas e Jetro, seu sogro.
Às vezes Deus nos leva para o deserto. E ficamos sozinhos. E Deus trata conosco no deserto. É difícil, filho? É muito difícil. Mas Deus trata o nosso coração, a nossa personalidade no deserto. Segundo, Deus preparou o cenário perfeito com um arbusto em chamas. Talvez ainda Deus tenha muito a fazer na sua vida. Talvez Ele vá aparecer para você de uma maneira sobrenatural. Porque Deus, Ele tem esse poder. Deus não é limitado pela força humana. Deus, Ele faz quando quer e como Ele quer. Deus pode aparecer para você, querido, de uma forma sobrenatural, como apareceu para Moisés, através de um arbusto que queimava, mas não era consumido. Terceiro, Ele apareceu através de uma labareda de fogo. O fogo, nós sabemos que ele é usado para a purificação de metais, do ouro, do ferro e assim por diante. Ele purifica, ele transforma. E por que será então que Deus apareceu para Moisés com uma labareda de fogo? Por que será, hein? Porque ele tinha que lapidar, ele tinha que purificar a vida de Moisés. Ele tinha que fazer isso. Mas o cenário era perfeito. Não teve interrupção. Não teve outras pessoas para interromper naquele momento. Era somente Moisés e Deus. Deus e Moisés. Deus pode aparecer para nós. Deus pode aparecer para nós. E falar ao nosso coração. E mudar a nossa vida por completo. Tratar o nosso coração. E Ele precisa fazer isso no Jardim Éden, de uma forma geral. Ele precisa fazer isso. E eu rogo a Deus que Ele fale ao seu coração. Da maneira que você entenda a voz dele, que você tenha discernimento, sensibilidade em seus ouvidos e em seu coração para entender que é Deus que está falando com você. E é o próprio Deus quem chama Moisés para lhe passar também as instruções que iriam se seguir. E olha, irmãos, que Moisés iria enfrentar uma grande missão diante dele. E eu faço ressaltar aqui mais uma vez, ele já estava com 80 anos. É Deus quem chama. É Deus quem chama para o serviço. Eu gostaria aqui de destacar aqui pelo menos alguns nomes que Deus chamou para o seu serviço. Primeiro foi Samuel. Lá em 1 Samuel, capítulo 3, verso 4, Deus chama ainda o jovem Samuel para o seu ministério. Os irmãos conhecem muito bem a história de Samuel, que ele foi consagrado a Deus, já no ventre de sua mãe. A sua mãe orava tanto, pedia a Deus um filho, e Deus deu Samuel. E ela consagrou ele, ela cumpriu a sua palavra, dizendo que quando nascesse um filho, ela daria a Deus como sacrifício vivo, como uma oferta a Deus pela graça que ela tinha recebido. E Samuel, ele foi criado no templo. E Deus chamava Samuel, e ele corria para o sacerdote Eli. Ele foi 3 vezes chamado. E ele voltava, Deus chamava ele voltava na 3ª vez, Eli entendeu que era o chamado de Moisés. Eu fui o chamado de Samuel. E Samuel foi também um grande homem. Ele ungiu o rei Davi. Ele ungiu também o rei Saul, na ordem. É claro, primeiro foi Saul, depois foi Davi. Segundo, querido, que Deus fez através do chamamento de Isaías. Deus chamou Isaías. Nós devemos entender que Isaías, desde o seu nascimento, nunca foi profeta.
Ele teve uma vida com Deus, e já na sua vida, já na sua idade avançada, Deus chama o profeta Isaías, chama, aliás, o homem Isaías, purifica aquele homem, e Isaías se coloca na posição de servo do Senhor, e diz: eis-me aqui. Outro também que Deus chama foi Jeremias. Jeremias capítulo 1, versos 4 e 5. Jeremias é chamado antes de vir a sua existência. Jeremias não foi escolhido no ventre de sua mãe para servir a Deus. Ezequiel, o segundo capítulo do livro de Ezequiel, capítulo 1, versos 1 a 8, Deus chama Ezequiel para preparar a palavra a uma nação de semblante duro e coração obstinado. Olha a tarefa de Ezequiel: pregar a esse povo. Deus também chama Oséias, aliás, e lhe dá uma tarefa difícil, muito difícil. Amós. Deus chama Amós para ele profetizar ao povo de Israel. Deus também pode te chamar para você abençoar vidas. Deus pode te chamar, como chamou Moisés e todos esses outros homens que eu acabei de ler. Jonas também, os irmãos conhecem a história de Jonas. Quando é contada para as crianças, fala de um homem que foi engolido pelo grande peixe. Nós sabemos que Jonas, o seu chamado foi para ele pregar a uma nação perversa. Uma nação que matava os seus oponentes com estacas e deixava ao sol para morrer secando. Esse foi o chamado de Jonas. E por fim o chamado também de um homem cruel com o povo de Deus, aqui já no Novo Testamento, que é Saulo, que perseguia a igreja, que matava a igreja, que matava os cristãos. E no chamado de Saulo, ele entende. E Deus fala, o próprio Jesus fala, que ele seria um ministro para os gentios e os reis. Que ele saberia o quanto era sofrer pelo Evangelho de Cristo. E Paulo encerra a sua vida decapitado pela causa maior, que era a pregação do Evangelho. Aquele que perseguia tornou-se ser o perseguidor, o perseguido, e pregava a palavra de Deus, e morreu por esta causa. E o que nós podemos, então, meus irmãos, tirar tudo isso? Para todos esses homens, para todas essas pessoas, Deus te chamou com um propósito muito bem definido. Qual é o seu chamado diante de Deus? Para que é que Deus veio te preservar até agora? Para que foi que Deus te chamou? Nós precisamos entender, precisamos buscar de Deus qual é o chamado dele para a nossa vida. E todos esses homens tiveram a máxima reverência diante da sua majestade, Deus. Todos eles ouviram e entenderam que era Deus que estava chamando. Mas é importante também termos os nossos ouvidos abertos e muito atentos para ouvir e atender o chamado de Deus para nós. Terceira razão para Moisés tirar as sandálias de seus pés. Moisés deixa, meus irmãos, deixa evidente o respeito
a Deus. O respeito a Deus. O princípio, meus irmãos, de estarmos diante de Deus é o respeito. É saber quem é Deus e saber quem somos nós. Até onde nós podemos ir? Até onde e como nós podemos estar na presença de Deus? A palavra do Senhor diz: guarda o teu pé ao entrares na casa do Senhor. A respeito, Deus não é um cominho qualquer como nós. Ele exige de nós respeito. Moisés sabe que ele está diante de um Deus que criou tudo e todas as coisas, inclusive ele. Ele tem essa consciência. Ele sabe que é o Deus Todo-Poderoso que está ali chamando ele. Ele não exerce, meus irmãos, um mero respeito, como se o seu doutor fosse uma mera pessoa, como se ele estivesse conversando com qualquer um outro. E às vezes a gente não tem o mínimo de respeito para com Deus. Na casa, nas palavras, no tratamento para com Deus. A gente pensa que estamos tratando como se fosse um qualquer como nós. E eu quero aqui destacar o quarto e último ponto. Moisés, a razão pela qual Moisés tira as sandálias de seus pés é que ele obedece a Deus. Obedece. Olha aí os versos 6 a 10, diz assim: disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição de meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos meus exatores. Conheço-lhes os sofrimentos, por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Olha o verso 10: vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires do meu povo os filhos de Israel do Egito. Vem agora. A razão para Moisés tirar as sandálias imediatamente foi porque ele precisava obedecer a Deus. Há quanto tempo, querido, Deus está querendo te usar na obra dele e você não está afim? Há quanto tempo, meu irmão, Deus está querendo usar você na obra dele e você ainda não tirou as sandálias? Lembre-se, não é qualquer pessoa que está te chamando. Cumpra o seu chamado. Esteja à disposição de Deus. Deus mostra as razões pelas quais Moisés não pode desobedecer a ordem extrema para tirar as suas sandálias. Por quê? Porque Deus tem visto e atentamente a aflição do seu povo. Irmãos, convenhamos, quem gostaria de estar na pele de Moisés? Liderar uma nação inteira, ser o libertador daquele povo todo, meus irmãos. Mas Moisés obedeceu. Moisés foi um homem que teve os seus ouvidos e o seu coração sensíveis ao chamado de Deus.
Ele está prestes a realizar a maior obra de sua vida. Deus está também te chamando para você realizar a obra da sua vida. Aquilo que você tem tanto segurado, tem tanto resultado, Deus está te chamando. E eu aconselho você a não tampar os seus ouvidos àquilo que Deus está te chamando. Seja obediente. E para concluir, tirar as sandálias revela um ato de reverência e significa o reconhecimento da própria indignidade diante de Deus, a nossa indignidade, a nossa pequenez, a nossa insignificância diante de Deus. Meus irmãos, não ousemos estar diante de Deus de qualquer forma, de qualquer maneira, todo bagunçado, com a vida toda cheia de mazelas. Procure se consertar diante do Senhor enquanto há tempo. Sonde o seu coração, peça para que Deus veja o seu coração, peça para que Deus tome o seu coração nas mãos dele e tenha coragem de pedir: Senhor, sonda meu coração, limpa meu coração de tudo quanto não presta, para que sejamos uma igreja mais forte, que sejamos uma igreja mais unida, para que não tenha nada em nosso meio que venha atrapalhar o nosso crescimento. Tenha sempre em mente que aproximar-se de Deus de forma leviana demonstra falta de respeito e sinceridade. Moisés, diante da sarça ardente, representação da presença divina, queria se apresentar de forma casual, de qualquer forma, de maneira leviana. E Deus disse: para e tira a sandália dos seus pés. Eu sei que Deus está falando para você nessa noite. E tenho plena certeza também que Deus está falando ao meu coração. Não é só o auditório, mas o pregador também. Todos nós precisamos tirar as sandálias dos nossos pés e se apresentar diante de Deus com reverência. Pedir para que Ele sonde o nosso coração e que sejamos mais e mais santo para servir. Amém? Deus assim nos abençoe. Vamos colocar em pé aqui. Nós já estamos com o nosso horário avançado e já estamos às portas do Natal e Ano Novo, e o movimento aqui pelas ruas do bairro já está um tanto que alterado. Hoje eu vindo para cá, motoqueiros, sabe, motos sem placa, completamente irregulares, né? E a gente clama a Deus para que nada aconteça, nenhum acidente aconteça, né? Então a gente também não pode dar chances ao azar, tá? A gente não pode também ficar dando muita vazão para que aconteçam as coisas, tá bom? Nós vamos para casa. Vamos orar, vamos pedir a graça e misericórdia do nosso Deus e que cheguemos em paz em nossos lares. Feche seus olhos. Glorioso Deus, Pai, santo e poderoso é o teu nome. Nesta noite, Santo Deus, o Senhor falou ao nosso coração e nos chamou para uma responsabilidade. O Senhor usou a história verdadeira do teu servo Moisés, dizendo para nós: ó Deus, tire a sandália dos seus pés, Pai. Tire as sandálias dos teus pés.
E saiba que o lugar onde você está é um lugar santo. E o Senhor requer de nós santidade, reverência, respeito, temor. Nós não podemos, ó Pai, chegar diante do Senhor de qualquer maneira, mas rogamos a Ti, a Tua misericórdia. E se até agora, até hoje, nós estamos nos apresentando diante do Senhor de forma indigna, pedimos e clamamos o Teu perdão. Tenha compaixão de nós, Deus. Sonda o nosso coração e de tudo aquilo que não presta e tira. Limpa-nos, ó Pai. Faz-nos, ó Deus, vaso de bênção, vaso de honra ao Senhor, vaso limpo, para que Te sirva de forma plena. Obrigado, Jesus Cristo, pela Tua igreja brasileira. Obrigado pelos irmãos presentes aqui nessa noite, pela vida de cada um deles, ó Pai. Que o amor, a graça e a misericórdia do Senhor esteja sobre a vida de cada um irmão aqui nessa noite. E que nós nos retornemos aos nossos lares, debaixo do Teu cuidado, da Tua graça e da Tua provisão. Pois é assim que nós oramos. No nome santo e maravilhoso de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, queridos.